Olá pessoal do canal Estação Cristã, muito boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, mas sejam todos bem-vindos aqui para esse canal Estação Cristã. Hoje nesse vídeo, um vídeo que eu quero que seja aí, no máximo 10 minutinhos, a gente vai conversar sobre escatologia, tá? E nesse vídeo vamos falar sobre o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 2 e 3, mas especificamente sobre a expressão que aparece no texto, dia de Cristo ou dia do Senhor em algumas outras traduções. O que seria no texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2 o dia de Cristo ou o dia do Senhor? O que seria? Seria a volta de Jesus? Seria o período tribulacional? Seria a grande tribulação? O que seria? Seria o arrebatamento da igreja? Nós vamos descobrir isso hoje nesse vídeo, ok? E eu quero convidar você para nós lermos o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos pegar do versículo 1 até o versículo 3 e depois focar exatamente no tema desse vídeo, tá? O dia de Cristo ou o dia do Senhor em algumas traduções. A palavra de Deus diz assim: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, presta bem atenção nas palavras de Paulo a partir do versículo 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola ou carta, né? Como se partisse de nós, como se o dia de Cristo ou o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, ou em outras traduções, porque isto não acontecerá, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Agora, diante de uma leitura como essa, uma leitura natural, simples, eu faço a pergunta para você. Vem para o quadro branco. O dia de Cristo ou o dia do Senhor? O que é? O que é o dia de Cristo ou o dia do Senhor nesse texto? Será que o dia de Cristo nesse texto é a volta de Jesus? Será que o dia de Cristo nesse texto é o arrebatamento da igreja? E eu quero aqui dar a minha opinião. Gente, dia de Cristo nesse texto não é o arrebatamento e não é a volta de Jesus. Dia de Cristo ou dia do Senhor, até porque eu acho que a melhor tradução desse texto é a tradução que usa a expressão dia do Senhor ao invés de dia de Cristo, tá? Embora, pelo contexto, nós vamos ver que tanto o dia de Cristo como o dia do Senhor pode significar a mesma coisa, dependendo do contexto. Mas eu acredito que a melhor tradução seria a tradução que usa dia do Senhor ao invés de dia de Cristo, tá? Por que eu acredito isso? Se você leu com atenção comigo o verso 2, você vai perceber que Paulo está fazendo um alerta para a igreja. Não se mover facilmente do vosso entendimento e não se perturbar, tá? Por que Paulo faz esse alerta? Porque, segundo ele mesmo vai dizer, tá, que não era para a igreja se mover do entendimento e nem se perturbar, quer por espírito, quer por palavra ou quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então veja que a mensagem, gente, o dia de Cristo, está já perto, tá? Ou é chegado, tá? Essa mensagem estava trazendo perturbação, tá? Para a igreja. Olha que interessante. Então a mensagem, o dia de Cristo está já perto, estava trazendo perturbação para a igreja. E aí Paulo vem no verso 2 dizendo o seguinte: não se perturbem.
Não se perturbem com essa mensagem. O dia de Cristo está já perto, ou o dia de Cristo é chegado. Não se perturbem com essa mensagem. Seja de qual maneira for que essa mensagem está sendo entregue a vocês. Seja por Espírito, no caso a gente poderia traduzir como revelação. Seja por palavra, poderíamos traduzir como um sermão pregado. Seja por carta, como se fosse eu que tivesse escrito. Não se perturbem, se essa mensagem, o dia de Cristo já chegou, o dia de Cristo está perto, vocês estão no dia de Cristo, no dia do Senhor, seja por qual meio for que essa mensagem chegue até vocês, não se perturbem. Então olha que interessante, o dia de Cristo estava trazendo perturbação para a igreja de Tessalônica. A mensagem que o dia de Cristo já havia chegado estava trazendo perturbação para a igreja de Tessalônica. E aí eu faço uma pergunta para você. Se o dia de Cristo nesse texto fosse a volta de Jesus, fosse a nossa reunião com Ele, será que essa mensagem poderia, em algum certo grau, trazer perturbação para a igreja? Será que isso seria possível? Para responder essa pergunta, eu te convido a voltar na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18. Após Paulo ensinar desde o verso 13 como vai se dar o processo do arrebatamento da igreja, da ressurreição dos mortos em Cristo e o encontro dos crentes em Cristo com o Senhor, Paulo vai encerrar essa mensagem dizendo assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Logo a gente entende que a mensagem da volta de Jesus, ela traz o que, gente? Consolo e não perturbação. Ok? Então vejam que a mensagem da volta de Jesus, da ressurreição dos mortos e do nosso encontro com Ele, da nossa reunião com Ele, traz consolo, segundo a mensagem de Paulo na primeira carta, e não perturbação. Então, Renan, o que seria esse dia de Cristo? No capítulo 2, se não é a volta de Jesus, o que seria esse dia de Cristo? Seria exatamente, gente, o que a gente conhece na escatologia bíblica como período tribulacional. Tá? Então a gente percebe nesse texto que a igreja tinha aprendido de Paulo que eles não iriam passar pelo período tribulacional, tá? Que é a última semana de Daniel, capítulo 9, verso 24 a 27. Mas existiam alguns no meio da igreja que já estavam com essa mensagem pós-tribulacionista. Vocês vão passar sim. Tá? Olha essa carta que eu tenho aqui, foi escrita por Paulo, mas era uma carta falsificada. Mas eles apresentavam essas cartas supostamente escritas por Paulo, onde Paulo ensinava que a igreja passaria pela tribulação, e isso estava perturbando os crentes, porque os crentes já haviam sido instruídos por Paulo na primeira carta, no capítulo 1, versículo 10, no capítulo 5, versículo 9, que eles não iriam passar pelo período da ira de Deus sobre a terra, mas que eles seriam guardados, que eles seriam livres da ira. Mas essa mensagem agora de que eles passariam pelo período tribulacional estava trazendo perturbação. Então, se dia de Cristo aqui no texto é a volta de Jesus, não podia estar trazendo perturbação, tinha que trazer consolo. E aí entra o verso 3, que os pós-tribulacionistas gostam de usar contra nós, os pré, mas na verdade, quando a gente faz essa análise, acaba caindo por terra a ideia pós. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque isto não será assim. Isto o quê? O dia de Cristo, que ele acabou de citar no final do verso 2. Isto não acontecerá, isso não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Ou seja, o período tribulacional não vai começar
sem que antes venha a apostasia, que não é afastamento da fé nesse texto, mas isso é assunto para outro vídeo. E se manifeste o homem do pecado. Então veja, gente, que dia de Cristo aqui, dia do Senhor nesse texto, não pode ser a volta de Jesus. Porque essa mensagem, o dia do Senhor está perto, o dia do Senhor é chegado, estava trazendo perturbação para a igreja, segundo o que o próprio apóstolo Paulo disse no verso 2. E como é que a mensagem da volta de Jesus traz perturbação para a igreja? Não cabe, isso não encaixa. Se realmente fosse a mensagem da volta de Jesus, era para trazer consolo, conforme Paulo ensinou no capítulo 4 da primeira carta, e não perturbação. Mas Paulo faz esse alerta, gente, não se perturbem. Não se perturbem com esse tipo de mensagem. Não se afastem do entendimento que vocês adquiriram através da minha primeira carta, onde eu ensinei a vocês que o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e juntos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Portanto, meus amados irmãos, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Era esse o entendimento que a igreja de Tessalônica tinha. E Paulo está dizendo, não se movam desse entendimento. Não se perturbem com essa mensagem pós-tribulacionista. Porque a mensagem da volta de Jesus, da nossa reunião com Ele, traz consolo para nós e não perturbação. Então, gente, dia do Senhor nesse texto, para mim, não é a volta de Jesus. Dia do Senhor, o dia de Cristo, nesse texto, se trata do período tribulacional. E o período tribulacional não vai acontecer, não vai começar, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que é de comum acordo, tanto pré quanto pós, que se trata do anticristo, tá? Se você gostou desse vídeo, se ficou bem explicadinho, comenta aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo, compartilha, curta e se inscreva aqui no meu canal Estação Cristã, que na medida do possível a gente sempre vai colocando aqui um vídeo ou outro sobre a palavra de Deus, sobre escatologia, tá certo? Deus abençoe e até a próxima, querendo Deus.